Vamos falar sobre o Dia Nacional dos Portadores de Vitiligo, gente. Vocês sabem que hoje é comemorado esse dia, um dia tão importante e que portadores dessa doença podem falar abertamente. Todos os dias é dia de debate, mas hoje a gente convidou o Diego Quido, que é funcionário público e virou um porta-voz, uma referência quando o assunto é vitiligo. Oi, Diego, obrigado por estar conosco hoje. E aí, Lucas, tudo bem? Obrigado pelo convite de vocês. É sempre uma oportunidade estar falando sobre o vitiligo e agradeço esse espaço aqui para a gente estar falando sobre. A gente que agradece poder contribuir com toda essa discussão. Você recentemente voltou de um encontro, né, no Rio de Janeiro, onde você foi até lá para poder ter contato com outras pessoas que têm a doença do vitiligo e também traz essa bagagem agora de volta para Santa Catarina e compartilha com todos nós, né? Como é que foi esse evento, Diego? Foi um evento fantástico, né? Eu tive no Rio de Janeiro numa oportunidade única, que é o Dia Mundial do Vitiligo, que é dia 25/6, e lá a gente estava repleto de pessoas com vitiligo, né? E a gente falou sobre o assunto, a gente falou sobre tratamento, a gente falou sobre aceitação. E, cara, foi um dia fantástico pelo fato de ter muitas pessoas com vitiligo e a gente não vê pessoas na rua assim tão facilmente com vitiligo, né? Então, para mim foi uma oportunidade de até palestrar no evento, né? Falar sobre todo o trabalho que eu faço na internet, como é que começou a minha aceitação. Então, eu acho que toda oportunidade que é dada da gente falar sobre um assunto, a gente tem que aproveitar. E quando a gente tem um dia específico para falar sobre ele, né, que no caso foi no dia 25, que é o dia mundial, que é o mundo inteiro podendo falar sobre o assunto, eu acho que a oportunidade é única, né? E hoje, como dia portador do vitiligo, é mais uma oportunidade de a gente estar falando sobre isso no mês de agosto, mês do meu aniversário, então é mais um dia de comemorações, né? Não é hoje, mas eu faço aniversário dia 9. Então, são oportunidades que a vida vai dando para a gente poder botar o assunto cada vez mais em pauta na vida de todo mundo hoje em dia, né? Pô, Diego, parabéns, é agosto, mês do seu aniversário, e eu percebo que você fica feliz de falar sobre isso, né? Eu queria entender um pouquinho melhor, imagino que o pessoal de casa também queira participar disso. Como é que foi esse momento de descoberta, né? Porque teve todo um processo de aceitação que eu imagino que muitas pessoas com vitiligo também passam. É um processo que não é fácil, sabe, Lucas? É um processo, assim, muito difícil, mesmo porque a sociedade dita um padrão e, tecnicamente, a gente não está nesse padrão, infelizmente, né? Mas é um processo muito difícil, demora muito tempo para essa aceitação vir. É um trabalho diário na cabeça de cada um, não é um trabalho fácil. Porém, é um trabalho que, assim, quando tu consegue chegar na aceitação, não tem coisa melhor na tua vida, assim, é o fato que são divisores de águas, né, que eu sempre falo. Então, quando eu passo pro lado de lá, que é o lado da aceitação, é o lado de tu botar uma roupa e tu não ligar porque as pessoas vão falar, é o fato de tu ir para um shopping do jeito que tu quiser que as pessoas vão falar, é o fato de tu botar uma sunga e ir pra praia e ninguém vai falar nada sobre o assunto também. As pessoas vão te olhar, é óbvio, porque tudo que é bonito é para ser olhado, né? Então, pessoas de uma cor só são pessoas simples. Pessoas com duas cores são pessoas diferenciadas, são pessoas que têm que ser olhadas e ser admiradas. Olha, pessoal, a gente conversou com uma dermatologista para tentar entender o que desencadeia o vitiligo. Vamos acompanhar. Para desenvolver vitiligo, é preciso ter uma predisposição genética. E fatores de estresse e ansiedade são os principais fatores desencadeantes. Vitiligo acomete exclusivamente a pele, sem ocasionar danos à saúde de um modo geral. As manchas são mais sensíveis ao sol e, dessa forma, uma exposição muito prolongada ao sol pode levar ao surgimento de queimaduras. Os tratamentos visam estabilizar a progressão das manchas, assim como pigmentá-las. Existem diversos tratamentos que podem ser clínicos ou cirúrgicos. Tá aí, gente, contextualizado. Agora, Diego, fiquei curioso, com que idade que as manchas começaram a aparecer? As minhas manchas começaram com 26 para 27 anos. Foi recentemente, eu tenho 33, então eu não vivi a fase da infância, né, que é uma fase, acho que até um pouco mais complicada para quem tem vitiligo, pelo fato do bullying e tudo mais, mas foi na fase adulta, não é uma fase fácil também, porém, começou assim já mais tardio. O vitiligo, ele não começa, tu não nasce com vitiligo, né, o vitiligo ele aparece depois de um tempo, por ser uma doença autoimune, que é de nervosismo, ansiedade, então ele não nasce contigo. Dificilmente, é muito raro nascer com vitiligo, né? Então, ele vai com o tempo da tua vida
aparecendo. O meu foi de um ano para o outro, né? Então foi muito rápido, foi um crescimento assim absurdo em um ano. Por quê? Ansiedade, eu estava muito nervoso, e aí só vai desencadeando e tu vai dando mais força para a doença, né? Então por isso que eu digo, quando tu tem aceitação, a doença para de ganhar força e aí tudo pode melhorar. Pois é, Diego, e eu fico pensando, né, ansiedade e estresse, a gente vive num mundo onde isso é cada dia mais comum. Agora eu fico me perguntando, você passou por uma série de mudanças, né, depois que começou esse processo de aceitação. Passei por várias fases, né? Primeira fase da negação, a fase de não querer ter a doença, a fase de não querer sair de casa, a fase de que tudo para mim estava feio, qualquer roupa não era legal. Aí tu passa pela fase de começar a ver referências, ver pessoas com vitiligo, e aí tu começa a pensar, opa, peraí, se eu acho que é uma pessoa bonita, por que eu não posso ser bonito? E aí foi onde eu comecei, e aí eu penso assim, Lucas, a gente sempre tem que ter referências, e se a gente busca referências, a gente não vê referências da forma que a gente quer, a gente tem que se tornar uma referência. Então acho que foi isso que eu comecei a pensar, pô, eu tenho que me tornar uma referência para as pessoas. E aí eu comecei a fazer esse trabalho na internet, de ser um pouco mais engraçado, trazer a doença de uma forma mais leve, mostrar conteúdos, né, sobre o assunto. Então, por exemplo, essa semana eu fiz uma tatuagem, todo mundo fala, pô, não pode fazer tatuagem com vitiligo. Tu pode fazer tatuagem com vitiligo, não tem problema nenhum. O único detalhe é que tu tem que saber que pode aparecer novas manchas, como pode também não aparecer, e por aí vai. Então, a falta de conhecimento ainda sobre a nossa doença é uma coisa que ainda é difícil de pesquisa. Então, quanto mais material a gente jogar na internet, quanto mais a gente falar sobre o assunto, melhor fica para as pesquisas de quem está começando com o vitiligo, né? Pais, mães que os filhos estão começando, verem adultos muito bem resolvidos, trabalhando, vivendo a sua vida da melhor forma possível, porque o vitiligo ele é apenas uma despigmentação de pele. Ele não tem nada que me difere de qualquer outra pessoa. A não ser que eu sou um pouco mais bonito por ter duas cores, né? Mas tirando esse ponto, não tem nada de diferença, né? Não dói, não arde, não passa. Então essas informações a gente tem que passar para a sociedade, né? Às vezes as pessoas têm muito preconceito ainda com a gente por isso, por não ter conhecimento. Então a falta de conhecimento gera o próprio preconceito das pessoas, né? Então quanto mais conhecimento a gente jogar na internet, melhor fica para as pessoas entenderem. Exatamente, você está sendo uma peça-chave, né? Espalhando esse conhecimento. A gente está acompanhando na tela, enquanto a gente conversa, imagens do conteúdo que o Diego compartilha diariamente e que acaba também fortalecendo essa discussão. Diego, me diz uma coisa, esse trabalho de autoaceitação é um trabalho também mental, de reeducação, né? E não apenas das pessoas que têm vitiligo, mas das pessoas que convivem em sociedade, ou seja, é um trabalho de todos nós. Sim, com certeza, é um trabalho de que eu como portador de vitiligo, né, eu como uma pessoa que tem vitiligo, eu falo sobre o meu assunto, eu tenho a minha bandeira, então as pessoas têm que entender sobre o que eu tenho, né, e eu também não tenho que obrigar as pessoas a saberem sobre isso, Lucas, por isso que eu venho na internet, eu trago esse assunto, eu mostro para as pessoas o que é, porque as crianças de hoje em dia não vão sofrer o preconceito, às vezes, que crianças do passado sofreram. Porque se o pai tem conhecimento, o pai passa para a criança chega na escolinha, vê um amiguinho e fala, eu vi sobre isso na internet, e começa a entender. E lá na frente a gente vai colher os frutos que a gente está plantando hoje. A gente planta uma semente hoje para colher lá na frente. Perfeito. Porém, algum dia a gente tem que começar a plantar. Se a gente não começar a plantar, a gente não colhe nada disso. Né? Então a gente tem que falar sobre o assunto, tem que botar muito conteúdo na internet. A gente tem muita gente na internet que fala sobre vitiligo, tem muito blogueiro legal, tem muita gente que eu comecei seguindo. Hoje eu sou amigo, a gente troca ideias todos os dias. Então isso é muito importante. Né? E ter dias para comemorar e para falar sobre isso, para mim é melhor ainda. Por mim eu falava todo dia, como eu faço na internet. Né? Eu teria um espaço todo dia nas redes. Mas eu uso a minha página para isso e para falar sobre tudo, cara. A gente traz estilo, traz moda, traz tudo. Por quê? Porque o vitiligo também é isso. O vitiligo não é só uma pessoa que tem mancha na pele. O vitiligo também é uma pessoa que sabe se vestir, que sabe se arrumar, sabe usar um acessório, sabe usar uma roupa legal. Nós somos pessoas normais. Então a gente está aqui para mostrar isso. Perfeito, eu te agradeço muito pelo espaço, pela discussão, e é sempre muito importante poder estar falando sobre isso, Diego. Agora, antes da gente encerrar, rapidinho, se você puder passar uma mensagem para o pessoal que está em casa, quem tem vitiligo e quem também vive nessa sociedade que a gente vive, que precisa reaprender diariamente, precisa discutir e naturalizar isso, que é um trabalho que o Diego também faz, qual é o recado que você deixa para as pessoas? O principal recado é não se esconda, não se esconda, não tenha vergonha de si,
O vitiligo, ele não te deixa nem melhor e nem pior do que ninguém, né? Nós não somos melhores que ninguém, não somos piores que ninguém. Sai de casa, aproveita a tua vida, não deixa de fazer as coisas que tu gosta, não deixa de te amar, que é o principal. Olhar no espelho todos os dias e falar, eu me amo, porque isso é a coisa mais importante. Então, tu não pode querer que outra pessoa goste de ti se tu não gosta de ti. Então, goste de você, ame você do jeito que você é, com a sua imperfeição, com a sua perfeição. E é isso, segue a vida, que é a melhor coisa possível. Muito bom. Muito obrigado, Diego Quido, conversando ao vivo conosco. Te agradeço, um bom dia para você, Diego. Obrigado, Luquinha. Obrigado pelo espaço e um bom dia aí para vocês também, bom trabalho. É isso aí. Se você